Olá, me chamo Fernanda Girardi Tavares, sou advogada, atuo com proteção de dados e estou aqui hoje com muito prazer para conversar com vocês sobre proteção de dados, sobre os riscos associados à implementação da Lei Geral de Proteção de Dados nas empresas. Essa participação e essa fala, ela está se dando no âmbito do primeiro congresso LGPD que está sendo promovido pela CESPRO. Bem, nós vamos então, como eu comentei, tratar da temática de compliance e análise de riscos na implementação da LGPD. E, para nós iniciarmos, vamos, então, traçar alguns conceitos básicos, vamos passear por alguns conceitos básicos, para nós estarmos todos alinhados e situados. Quando nós falamos de dados pessoais, afinal, quais são esses dados que são protegidos, né? Qual é o âmbito de aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados? Vejam que nós tratamos, então, de dados de pessoas naturais, né? Então, esses são os dados protegidos, e não somente aqueles dados de identificação que são mais intuitivos, como número de CPF, endereço, RG, número de conta bancária, mas também dados que permitam a identificação do respectivo titular. E aqui nós incluímos, inclusive, dados biométricos, dados médicos, né, identificação facial, que são, inclusive, dados que são adjetivados, porque são, efetivamente, dados mais sensíveis, porque podem, eventualmente, levar a alguma espécie de discriminação. Bem, e, além disso, como eu comentava, do que exatamente trata a LGPD? Então, tratamento de dados da pessoa natural. Não abordamos aqui, ou não está no âmbito de aplicação da lei, os dados de pessoas jurídicas, né? Questões de confidencialidade, segredos industriais, isso é protegido em outro âmbito e de outra forma. Mas vejam que os dados, eles são protegidos em qualquer meio, não apenas no meio digital. Então, dados que estão no meio convencional, no meio físico, também são passíveis de proteção. Bem, além disso, vejam que nós tratamos, então, de dados das pessoas naturais e que estão sujeitos a alguma espécie de tratamento por alguma pessoa física ou pessoa jurídica. E o que seria o tratamento dos dados pessoais? O tratamento é qualquer operação que é realizada com os dados. E aqui, vejam que quando nós falamos em operação, nós estamos realmente tratando num âmbito muito amplo, né? Pode envolver coleta, classificação, processamento, compartilhamento de dados. Então, toda e qualquer operação que é realizada com os dados pessoais. Bem, e agora um capítulo bastante importante, para depois nós passarmos, né, para a questão dos riscos associados. Quem são os atores, né? Quem são os protagonistas dessa lei? Bem, primeiro de tudo, certamente, o titular dos dados pessoais, né? Aquele que é o proprietário dos dados, né? Cada um de nós. Então, o titular, né, a pessoa natural a quem se referem os dados pessoais. Mas nós temos ainda a figura dos agentes de tratamento de dados, né, abrangendo aí o controlador e o operador. E quem é que pode, então, estar na figura, né, ou quem é que pode se enquadrar nestes conceitos? Bem, o controlador, ele vai ser aquela pessoa física ou jurídica, mas aquele que tem o poder decisório sobre os dados, ou seja, aquele que vai determinar a forma como, ou a motivação pela qual um determinado dado será coletado, se ele será eventualmente compartilhado, qual a finalidade, por quanto tempo ele será armazenado. Então, o controlador, ele tem, como a lei estabelece, o poder decisório sobre os dados. Ao lado do controlador, nós temos a figura do encarregado. O encarregado é aquele que promove o tratamento de dados em nome do controlador e segundo as ordens, segundo as orientações do controlador. Temos ainda uma terceira, né, figura, que é a figura do encarregado, né, que, de acordo com a nomenclatura europeia, né, inclusive no Brasil nós temos, né, mais comumente chamado de DPO, né, o Data Protection Officer, que é a figura que, dentro da empresa, dentro das companhias, será responsável por fazer a gestão dos dados pessoais. Ele vai fazer
Mais do que isso, né, a interface entre a empresa, né, o controlador, aquele que estiver na posição de controlador, e os respectivos titulares dos dados, vai fazer a interface da empresa com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, e vai, então, fazer esta gestão interna. Vejam que nós não temos ainda a perspectiva de que a Autoridade Nacional regulamente o tema, né, futuramente, e nos traga algumas diretrizes quanto à possibilidade de nós termos uma dispensa da figura do DPO em empresas de menor porte, né? Então, vão se traçar ainda algumas diretrizes a respeito dessa possível dispensa. Bem, vejam que, quando nós falamos, então, em compliance, especialmente em riscos que as empresas eventualmente estão sujeitas em virtude da vigência da nova lei, né, que vai ocorrer, vai iniciar a partir de agosto de 2020, nós temos que ter em mente que nós passamos a ter agora um cenário muito distinto daquele que tínhamos até então no Brasil, né? A verdade é que no Brasil nós não temos uma cultura de privacidade ou de proteção de dados, né? Eu diria que, pelo contrário, as empresas eu diria que coletam os dados de uma forma massiva e muitas vezes acabam monetizando ou verificando, né, o que é possível, qual a utilidade daqueles dados posteriormente, né? E utilizam, né, logicamente, muitas vezes para agregar valor aos seus produtos e serviços, customizar e oferecer aos consumidores em geral serviços mais alinhados ao perfil dos respectivos consumidores. Então, nós temos realmente uma mudança cultural com a chegada da nova lei, porque a partir de agora, essa dinâmica ou essa cultura de que eu posso coletar os dados, né, massivamente para depois verificar o que eu vou fazer, a finalidade que eu vou atribuir, essa cultura tem que mudar. Essa cultura, ela passa, na verdade, a ser desafiada a uma grande mudança. Porque nós passamos, então, a ter um cenário em que eu devo muito mais ter atenção à privacidade, ao poder de autodeterminação dos titulares de dados, para que eles possam ter ciência daquilo, do que é feito com os seus dados, né? Por quanto tempo, qual a finalidade. Então, realmente temos aqui um grande desafio, né, para as empresas em geral. E vejam que, então, isso não significa, é bom que se alerte, que nós não podemos mais, né, a partir da entrada em vigor da lei, promover o tratamento de dados. Não é isso, né? Nós sabemos que, na verdade, inclusive com os avanços tecnológicos, eu diria que isso é um caminho sem volta, né? Nós podemos, sim, nos valer dos dados, inclusive para customizar produtos e serviços, mas o tratamento que nós vamos dar a isso, o modo como nós vamos lidar com esse tema é bastante diverso. E vejam que para que um controlador, para que uma empresa possa, então, promover o tratamento de dados a partir da lei geral, nós já tínhamos, né, logicamente, até então, disposições esparsas a respeito do tema, o próprio Marco Civil da Internet com relação às operações na rede mundial, enfim, entre outros dispositivos legais aplicáveis, mas agora nós passaremos, então, a ter esse Estatuto Geral. E, a partir disso, as empresas deverão nortear as suas operações e, inclusive, o próprio lançamento de produtos e serviços no mercado, tendo em mente que, para promover um tratamento de dados, vão precisar estar alicerçadas em uma das hipóteses que a lei permite a realização desse tratamento. E muito se fala no Brasil da questão do consentimento, né? Ou seja, que os titulares de dados, a partir de então, deverão consentir, deverão autorizar a utilização dos dados. Vejam que sim, essa certamente é uma das maneiras, ou uma das formas mais conservadoras, né, sob a perspectiva das empresas, mas vejam que ela não é a única hipótese que legitima a utilização dos dados, né? Nós temos 10 hipóteses na LGPD que permitem a utilização e o tratamento dos dados pessoais. Essas hipóteses são, então, o livre consentimento, como nós comentávamos, que consiste, então, na autorização do titular, no cumprimento de uma obrigação legal ou regulatória, que significa justamente quando o controlador, a empresa, ela
capta, ela coleta dados e transfere, enfim, faz um tratamento de dados para cumprir uma obrigação legal, tal como ocorre nas situações em que eu tenho obrigações trabalhistas a serem cumpridas, em que eu, por exemplo, transfiro, informo dados do meu corpo de funcionários, né, do meu corpo de empregados para os órgãos públicos. Além disso, nós temos a execução de políticas públicas, estudos por órgãos de pesquisa, celebração de contratos, exercício regular de direitos, quer seja em processo judicial, administrativo ou arbitral, proteção da vida, tutela da saúde, interesse legítimo e proteção ao crédito. Então, vejam que nós temos diversas hipóteses, né? Algumas mais objetivas, outras ainda passíveis de interpretação e passíveis, inclusive, de lançamento de algumas diretrizes, né? Para nós termos um embasamento, né? Maior para a respectiva aplicação. Mas vejam, por exemplo, que nós temos a situação da celebração de contratos. Então, quando um determinado titular de dados contrata um produto, um serviço e fornece os dados para essa finalidade, essa situação, né, por si só, esta contratação, já legitima o tratamento de dados por parte do receptor desses dados, por parte do fornecedor do produto ou do serviço. Mas vejam que eu tenho, então, um embasamento legal para promover, né, o tratamento de dados, mas eu tenho que ter em mente que eu devo estar restrita e adstrita a esta finalidade. O que a lei agora passa, né, a lançar essas diretrizes e não mais permitir é que, com base em uma autorização ou em um embasamento legal, em uma hipótese legal, eu possa eventualmente me desvirtuar daquela finalidade inicial, compartilhar os dados ou empregar os dados, utilizar em uma finalidade distinta. Então, aqui, eu diria que é o primeiro sinal de muita atenção, né, para as empresas, quando nós pensamos em implementação, porque aqui realmente é algo que vai demandar, né, um esforço e um planejamento, né, para que as empresas estejam adequadas, conheçam o fluxo dos seus dados, né, consigam verificar o que efetivamente interessa, o que efetivamente é útil, qual o embasamento para um respectivo tratamento de dados. E vamos lá, e prosseguindo, né? A pergunta que fica, então, é por que as empresas precisam se adequar à LGPD? E aqui eu já posso, né, trazer alguns dados, né? Bem, primeiro de tudo, como nós comentávamos, pela questão de privacidade e de autodeterminação dos titulares, eu diria que essa é a principal justificativa que nós temos, ou seja, a consciência de que cada um de nós, titular dos seus respectivos dados pessoais, tem o direito de determinar, de conhecer, né, a finalidade para a qual os seus dados serão utilizados, de inclusive ter o poder também decisório de eventualmente não desejar fornecer os dados, né, de poder corrigir os dados de uma determinada base de dados, né, e de manter a sua privacidade. E vejam que isso coexiste, isso deve coexistir, né, com os avanços tecnológicos, com a atividade, né, empresarial de um modo geral. Então, não se quer aqui barrar, né, o avanço das tecnologias, o emprego dessas tecnologias, mas sim, nós temos uma coexistência, né, sadia para todas as partes envolvidas. Além disso, vejam que uma segunda justificativa, né, a LGPD, ela se aplica de uma forma ampla, eu diria que a praticamente todas as empresas, né? Vejam que é importante também desmistificar a ideia que muitas vezes se pode difundir de que a LGPD se aplicaria apenas a empresas de tecnologia. Isso não é verdadeiro, né? Ela se aplica a todo e qualquer segmento, né? A toda e qualquer atividade. Basta que nós tenhamos circulação e tratamento de dados pessoais. Bem, além disso, outra justificativa que nós temos para promover, ou seja, por que as empresas devem, né, estar em conformidade, inicialmente, então, né, justamente porque ela precisa estar compliant, ela precisa estar, né, em conformidade e cumprir com uma série de obrigações que são impostas pela LGPD. Mais do que isso, ela deve ter condições de cumprir com os direitos, né, que são atribuídos aos titulares de dados, ou seja, ela deve conseguir fazer frente a esses direitos, né, dos titulares e que passam, então, a ser exigíveis, né, a partir de agosto de 2020. Além disso, as empresas elas ficam sujeitas, né, vejam, empresas de todos os segmentos, bastando a ideia, né, de que promovam o tratamento de dados, ficam sujeitas, então, a fiscalizações e sanções
sanções administrativas, né, caso nós tenhamos infrações, né, ou mesmo incidentes de tratamento de dados, né, incidentes de vazamento de dados. E vejam que aqui, né, as sanções elas podem variar de uma advertência, né, de uma multa, e nós sabemos, né, é muito amplamente difundido que a multa ela pode chegar a valores bastante expressivos, né, até 50 milhões de reais, né, um percentual sobre o faturamento da empresa ou do grupo econômico no exercício anterior, mas que ela tem realmente a potencialidade de chegar a valores bastante expressivos. E além disso, e talvez até mais gravoso, né, do que a própria multa, uma das sanções é também o bloqueio, né, ou a impossibilidade de se promover tratamentos de respectivos dados. Então, é algo que realmente, né, de acordo com essas sanções, nós podemos ter, né, dependendo do core da empresa, do ramo de atividade da empresa, uma sanção bastante gravosa, né, e que pode comprometer, inclusive, as atividades da empresa. Bom, outros motivos, né, pelos quais as empresas devem estar em conformidade e implementar a LGPD. Elas podem ser responsabilizadas, né? Elas devem estar de acordo com a LGPD, porque uma hipótese de infração acarreta a possibilidade de responsabilização por danos, quer sejam morais ou materiais, né? E individuais de um respectivo titular ou mesmo de uma coletividade de titulares. E mais do que isso, né, eu diria que a implementação da LGPD ela certamente vai impactar na própria credibilidade e ela é também uma vantagem competitiva para as empresas. Certamente eu posso afirmar a vocês que muito em breve nós teremos como inclusive um critério de seleção de prestadores de serviço, de fornecedores, o fato da empresa, né, poder demonstrar que está de acordo com a LGPD. Então isso é certamente uma vantagem competitiva também no mercado e certamente também é importante nós considerarmos que um eventual incidente ou uma eventual não conformidade pode sim abalar a credibilidade da empresa no mercado. Bem, vamos prosseguir. E como é que eu faço então para implementar a LGPD? Qual é o processo pelo qual as empresas devem se submeter para promover a implementação e a adequação das suas práticas internas, dos seus contratos à LGPD? Eu passo aqui para vocês um breve, né, um sintético passo a passo, né, em 3 passos muito sintéticos, de como nós poderíamos trilhar esse caminho. Primeiramente, por meio da realização de um diagnóstico, de um data map. Depois disso, um gap assessment, ou seja, eu vou identificar os riscos relacionados ao meu fluxo de dados, comparativamente com aquilo que será exigido das empresas, né, empresas e pessoas físicas que eventualmente promovam o tratamento de dados, a partir da entrada em vigor da lei. E um terceiro passo, o plano de ação, ou seja, quais são as medidas práticas, né? Quais são as medidas que as empresas vão adotar para estarem de acordo, né, e estarem em conformidade com a LGPD. Bom, o data map, então, como eu comentava, né, vamos explorar essas 3 etapas, né, que eu aqui, muito sinteticamente, né, coloco como 3 etapas, né, nós, logicamente que no plano prático teríamos desdobramentos, mas sintetizando aqui para nós termos essa ideia central. O data map, o que seria? Um inventário. Ou seja, um inventário para que eu possa identificar quais são as operações de tratamento de dados que são realizadas e quais são as operações de tratamento de dados que eventualmente eu delego a terceiros, mas que estão sob o meu controle, né? Lembrem sempre da figura do controlador. E aqui, vejam que para nós traçarmos esse diagnóstico, para nós conseguirmos ter uma visualização, né, do cenário da empresa, eu preciso normalmente envolver diversos setores, né? Vejam que esse não é um trabalho exclusivamente do departamento jurídico, exclusivamente dos advogados, mas ele é essencialmente um trabalho multidisciplinar. Ele deve contar com profissionais da área de segurança da informação, da área de TI, né? E muitas vezes, para mapearmos esse fluxo, temos que envolver pessoal de marketing, de pós-vendas, de atendimento ao consumidor, né? Então, cada empresa tem a sua peculiaridade, né? E nós justamente precisamos detectar, né, aqueles setores relevantes por onde podem circular dados, né, que promovem a gestão dos dados, para que nós possamos, então, ter essa visualização geral e traçar, então, esse diagnóstico, né, em cima do qual nós vamos trabalhar.
Vejam que então nós fazemos entrevistas, como eu dizia, com pessoas-chave da empresa, né? Pessoas que vão poder nos prover com essas informações. Além disso, vejam que quando nós examinamos, então, né, quando nós estamos traçando esse diagnóstico, nós precisamos, então, perquirir qual é o tipo de dado que é coletado pela empresa. Além disso, em qual formato? É um formato digital, né? É um meio convencional, né? É um meio impresso, né? Lembrando que todos esses dados, ainda que em meio físico, estão sujeitos à LGPD. Além disso, por quanto tempo esses dados são armazenados? Onde eles são armazenados? Eu preciso identificar exatamente se eu tenho prestadores de serviço, se eu tenho terceiros que passarão a ser os meus operadores, né, no âmbito da lei. Eu preciso examinar onde esses prestadores estão, onde os dados, para onde eles são transferidos. Além disso, eu preciso justamente, né, verificar, há um compartilhamento de dados, a minha cadeia produtiva demanda um compartilhamento, e mais do que isso, e especialmente, qual a finalidade da utilização. Então, tendo todas as respostas a esses questionamentos, e vejam que é uma varredura bastante ampla, né, é um diagnóstico realmente amplo da empresa, né, e que demanda, como eu disse, o envolvimento de diversos setores, é uma tarefa multidisciplinar, mas tendo com base, né, esse diagnóstico, eu consigo, então, né, constatar, consigo verificar, né, exatamente onde podem estar determinados gaps, determinados riscos, ou vejam bem, determinadas, não diria falhas, mas determinadas situações em que, com os meus procedimentos atuais, com a minha forma de lidar com o meu fluxo de dados atualmente, eu posso eventualmente não estar, né, não conseguir fazer frente e não conseguir cumprir a lei geral quando ela entrar em vigor. Então, feito esse diagnóstico, nós passamos então para a segunda fase, que é a fase que eu denominei de Gap Assessment. Ou seja, nós vamos verificar nessa segunda fase a análise justamente de como que a empresa lida com o tratamento de dados, né? E, como eu havia dito, nós vamos diagnosticar, nós vamos verificar aquelas potenciais não conformidades. E vejam que, diante desse mapeamento de riscos, eu tenho determinadas decisões estratégicas, né, para serem tomadas. Ou seja, se o apetite da empresa é por adotar ou correr algum risco, eventualmente eu vou, né, tomar essas decisões e estar ciente, esse é o principal, né, de que determinado tratamento será realizado de uma, enfim, de uma determinada forma, por exemplo, com base na justificativa de legítimo interesse, né? Que nós sabemos que é uma das justificativas, né, estatisticamente mais utilizadas na Europa, né, já com 1 ano e meio de vigência da GDPR, mas que é sim uma das justificativas que traz um holofote, né, porque ela justamente não pode ser uma carta em branco, né, um alvará para toda e qualquer forma de tratamento. Ela não serve, por exemplo, para tratamento de dados pessoais sensíveis, né? Então, nós temos, como eu disse, que estarmos cientes, né, termos esse mapeamento e especialmente essa detecção dos riscos que podem estar associados, ou seja, daqueles potenciais descumprimentos frente à lei. E vejam que, mais do que isso, né, quando nós estamos justamente nos preparando para cumprir com a Lei Geral de Proteção de Dados, o controlador ele deve estar numa posição, ao fazer este processo de implementação, ele deve justamente estar preparado para, como eu havia dito, para fazer frente aos direitos dos titulares, né, a fazer frente às eventuais solicitações e processos fiscalizatórios que serão muitas vezes exigidos e realizados pela nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Eu diria mais do que isso, né? Vejam que quando nós falamos, por exemplo, de incidentes de vazamento de dados, por mais que a empresa esteja preparada, adote todas as medidas, né, possíveis e disponíveis, nós sabemos que nós não temos como assegurar 100%, né, de segurança ou evitar, né, termos uma 100% de certeza que um incidente eventualmente não ocorrerá. Isso não é possível. Nós não temos como nos blindar, né, de uma maneira integral. Mas o que pode ser feito, sim, é estarmos prontos, né, e adotarmos as medidas necessárias, todas as medidas necessárias para evitar esse tipo de vazamento e sabermos especialmente como lidar numa hipótese de que isso venha a ocorrer. Certo? Bem, então, prosseguindo, né, vejam que
aqui eu ilustro, né, trago a vocês alguns desses direitos para que nós possamos justamente fazer esse paralelo, né? Ou seja, quais são os direitos que o controlador, né, os direitos dos titulares que os controladores terão que cumprir a partir da entrada da LGPD em vigor. Vejam que o titular dos dados pessoais, ele pode exigir, ele pode requerer, por exemplo, a um dado controlador que se confirme a existência de um respectivo tratamento de dados, né? Ele pode pedir acesso aos dados pessoais, né? Ele pode, justamente, ele tem a prerrogativa de requerer que o controlador informe quais são os dados pessoais que ele possui, que estão armazenados, né? Ele tem direito a exigir a correção de dados que eventualmente estejam armazenados de forma incorreta. Ele tem ainda a prerrogativa de exigir, né, a eliminação de dados, caso sejam desnecessários, estejam armazenados, né, para além das finalidades às quais foram coletados. Vejam que os titulares, e aqui também é um grande desafio, né, em virtude até da interoperabilidade, mas ele tem direito à portabilidade de dados. Então, vejam que, sob a perspectiva das empresas, dos controladores, elas devem justamente estar preparadas para, como eu dizia, fazer frente a esses direitos, ter condições de cumprir com esses direitos. E, como eu disse, se nós examinarmos, né, com base no diagnóstico, todo o fluxo, né, toda a forma como nós tratamos, as justificativas, o tempo de armazenamento, e constatamos que, eventualmente, eu não consigo, com os meus procedimentos atuais, fazer frente a esses direitos, aqui nós detectamos um risco. E, como eu dizia, um risco que eu posso eventualmente assumir e resolver em virtude de uma decisão estratégica correr, ou, né, para que eu esteja totalmente em conformidade com a lei, eu preciso, então, me adequar, né? Eu preciso, muitas vezes, rever a forma como eu provenho acesso a esses dados pessoais, né? A forma como eu promovo o armazenamento, né? A forma como eu compartilho, as relações que eu tenho com os meus prestadores de serviço, que eventualmente estão envolvidos nessa cadeia, né? Que podem ser os operadores, que promovem determinadas operações relacionadas ao tratamento de dados. Então, são esses riscos que nós temos que detectar e que nós temos que examinar, né, para a implementação da LGPD nas empresas. Vejam ainda que nós temos, né, as empresas têm que estar preparadas também para fazer frente às exigências que podem vir a ser feitas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Porque nós sabemos, né, que a Autoridade Nacional, entre outras atribuições, terá também a prerrogativa de fiscalizar as empresas, né, pode exigir, por exemplo, a elaboração de relatórios de impacto à proteção de dados. E vejam que, no momento desse tipo de exigência, nós temos que prestar informações justamente sobre a descrição dos dados, né, identificar o tipo de dados que são coletados, a metodologia que é empregada para esse respectivo tratamento, a análise com relação às medidas, às salvaguardas, os mecanismos, né, de mitigação de riscos, né, ou seja, todos os elementos técnicos que são utilizados, né, para prover segurança ao armazenamento e ao tratamento desses dados pessoais. Perfeito? Bem, além disso, vejo que, então, né, nós temos todo o panorama realizado com base no diagnóstico, nós temos o Gap Assessment, ou seja, eu detecto onde que eu posso ter riscos de não conformidade, e eu passo, então, para a terceira etapa, né, munido de todos esses elementos, que seria justamente a concretização e a colocação em prática de um plano de ação. Ou seja, eu tenho que, então, né, arregaçar as mangas, né, para poder tornar, né, a minha empresa em conformidade com a lei. E vejam que, então, quando nós falamos do plano de ação, nós, como eu disse, né, é muito importante que nós tenhamos aqui uma atuação conjunta, uma atuação integrada, né, do departamento jurídico, da área de tecnologia da informação e de segurança da informação. Esse trabalho multidisciplinar e conjunto, ele é relevantíssimo. Por quê? Porque a adequação à LGPD, como eu dizia, ela não envolve, né, somente a revisão de práticas, a revisão de políticas, né, internas, termos de uso, termos de privacidade, contratos com prestadores de serviço, mas ela também envolve, né, primordialmente, a adoção de ferramentas técnicas que permitam com que eu tenha, né, como eu disse, condições de fazer frente aos direitos dos titulares e, especialmente, que eu possa assegurar, né, e ter uma diretriz de segurança na manutenção desses dados. Vejam, então, que nós precisamos, né, promover a revisão
né, de vários documentos, revisão de contratos. Nós falávamos da conexão e da relação entre controladores e operadores, né? Vejam que nós podemos aqui ter uma cadeia de responsabilização, né, na medida em que o operador eventualmente não cumpra com as diretrizes e as orientações do controlador, né? Ele pode vir a responder solidariamente com o controlador. Os controladores, também vários controladores que eventualmente estejam em cadeia, né, num determinado fornecimento de um produto ou de um serviço, também podem responder solidariamente, ou seja, de forma conjunta, frente aos titulares. E tudo isso para dizer que é muito relevante, né, que diante dessas diretrizes, nós possamos, nesse momento de implementação, também revisar, né, e ter certeza de que os nossos contratos com os prestadores de serviço, quer seja sob a perspectiva do operador, quer seja sob a perspectiva do controlador, estejam adequados, né, contenham cláusulas regulamentando essa relação, né, isso é muito, muito relevante. Regulamentando, inclusive, eventual direito de regresso que pode ser exercido, né. Vejam que essas partes, né, quando enquadradas nas figuras de controlador, de encarregado, perdão, de operador, podem responder solidariamente, né, assegurado um eventual exercício do direito de regresso. Então, por que não já regulamentar entre as partes, contratualmente, esses direitos, né? Então, esse também é um dos passos, é uma das medidas necessárias quando nós estamos falando de implementação. Além disso, vejam que nós falamos aqui, estamos falando em compliance, né? A questão da governança digital, o estabelecimento e a implementação de boas práticas de governança digital. Notem que essa não é uma imposição da LGPD, ela é, na verdade, uma faculdade das empresas, mas lembrem que nós falávamos em diferencial competitivo, né? Em um diferencial no mercado. Certamente, as empresas que tiverem, né, uma boa governança de dados vão se destacar, né? Vão ter um diferencial frente à concorrência. E, de mais a mais, é importante também relembrar que esse é um elemento que é considerado e é levado, então, né, é sopesado no momento de um eventual incidente de dados, né, de um eventual vazamento de dados, em que nós temos, né, uma infração, e que é considerado, então, né, a existência desse programa de governança, dessas boas práticas internas, como um dos elementos para a ponderação e para a determinação da sanção que será aplicada à empresa. Como nós falávamos, não é possível, né, nós nos blindarmos 100% e evitarmos a ocorrência de um incidente, mas sim, é possível, né, nós adotarmos todas as medidas que são cabíveis e que estão disponíveis para que nós possamos minimizar e mitigar, né, eventuais efeitos adversos que possam decorrer dessa prática. E por último, eu diria a vocês, né, que nesse processo de implementação, o grande passo e o grande desafio, né, o elemento mais desafiador nesse processo todo, sem sombra de dúvida, é a mudança cultural, né, que nós comentávamos, que eu falava a vocês lá no início. Nós temos que mudar a forma como nós pensamos, como nós integramos a questão do tratamento dos dados pessoais nos nossos produtos e nos nossos serviços. Porque eles passam, então, né, nós temos que passar a ter uma cultura não mais de coleta massificada, né, para depois verificar a finalidade que se dá a esses dados, mas muito antes pelo contrário, né, termos sempre uma finalidade, né, e a adequação das operações de tratamento que eu realizo a essa finalidade, né. Eu não posso extrapolar os fins para os quais eu promovo o tratamento dos respectivos dados pessoais, certo? Bem, com isso eu vou encerrando, né? Eu agradeço novamente, né? Foi um prazer estar com vocês. Eu deixo, né, também o meu contato à disposição, né? E dizer que nós estamos, então, todos juntos, né, nessa jornada de implementação da LGPD. Eu acho que os desafios são inúmeros, né? Mas é realmente eu diria que uma oportunidade, né? Sim, um desafio, né, para aquelas empresas que ainda não iniciaram, né? 2020, agosto de 2020 está aí, está batendo na porta, né? E é realmente, eu diria que uma oportunidade de nós revermos, né, muitas questões internas, termos um realinhamento de determinadas práticas, né, e estarmos, então, preparados, né, para fazer frente à Lei Geral de Proteção de Dados. Foi um prazer, obrigada.